Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma falha que é o alarme 7115, é uma falha no spindle, uma questão de controle do chaveamento do spindle. Porém, esse chaveamento é no motor, né? Normalmente esse alarme ele está gerando no driver de spindle um alarme também, né? Então você tem um aviso na tela do CNC, né? Com essa numeração 7115, né? SP Switch Control Alarm, e tem um aviso no driver de spindle aqui, ó, alarme 15, né? O que quer dizer isso para nós, né? O que está sinalizando essa falha no nosso driver com essa mensagem aqui na tela do CNC? O sistema de controle do spindle ele é feito pelo PMC. O PMC ele trata os códigos MST, né? Que tem que ser desenhados na lógica para que eles funcionem. Então o que acontece? Existe uma sequência lógica aqui para poder fazer um trabalho com esse driver de spindle utilizando o motor trocando as gamas de rotação e automaticamente vai fazer uma troca da forma como está sendo feito o chaveamento das bobinas do motor. Porque assim, o motor pode estar fechado no sistema triângulo ou no sistema estrela. Então é construída uma lógica no PLC para que as contatoras entrem em ação para você manter o sistema estrela na partida e até atingir determinadas rotações, e de uma determinada rotação para cima, sei lá, 4.000 RPM, 5.000 RPM ou 3.000 RPM, depende aí do que está especificado no motor, cada motor tem suas especificações, você converta, né, o enrolamento do motor para um sistema configurado para um modo triângulo. E aí ele vai trabalhar bem também, porém em um ele está mais leve na corrente, então está com rotação alta, então não precisa fazer força. No outro ele está partindo, está amarrando, então rotações um pouco mais baixas, ou então para aquela rampa inicial, para algumas rotações até uma rotação intermediária, está sendo feito no modo estrela. Quando você pede para fazer esse chaveamento não ocorre, quer dizer, se usa normalmente o que? Os contatos auxiliares das contatoras para saber quem está dentro e quem está fora. Essa informação entra para a parte lógica da máquina, né, pro lado do PMC Fanuc, que é o ladder, e ele vai, estando ok, vai estar trabalhando normalmente, não vai gerar nenhum alarme. Não entrando esses elementos, eles ficando fora do que deveria, o sistema vai acusar isso e vai gerar o alarme 15, né, no spindle, e o alarme, nesse caso aí desse comando, o alarme 7115, né, ou 7115 como alguns falam. Em outras famílias de CNC, Fanuc, mais novas até do que esse modelo que está aí nesse caso, pode ser gerado também um alarme na tela 9115, né? Então é um alarme também de spindle 9115 e no spindle vai estar o alarme 15. Tendo esse alarme 15 no painel elétrico, normalmente os problemas estão associados à contatora, né? Então se está entrando as três fases como deveria, faiscamento da contatora, às vezes uma alta resistência em alguma das linhas do UVW, né, e uma delas pode estar com uma resistência maior, isso vai afetar também, né, vai trazer um problema que pode gerar também o alarme 15. Né? Então, normalmente esse alarme que nós estamos visualizando aqui, ele tem uma relação com um problema mais eletromecânico, é um problema mais das contatoras do que você falar, não, tem um defeito no driver. Óbvio, tem uma parametrização associada para esse sistema trabalhar, se alguém mexer algum parâmetro poderia também causar esse tipo de problema. E a outra possibilidade também é alguma falha no sistema de I/O, que não está recebendo os sinais que deveriam retornar dos contatos auxiliares da contatora, então ele entende que a contatora não está fechada do modo que deveria, não está o conjunto trabalhando como deveria, então também pode surgir assim também o alarme 15. Todas as abordagens que trazem com relação a esse defeito, normalmente o defeito não está no driver de spindle, ou seja, o driver de spindle deve estar ok, o problema está nas sinalizações, se as contatoras estão no momento certo, no chaveamento adequado para elas, ou triângulo ou estrela. Isso tem um mapa de sinais que mostra um pouco isso. Provavelmente numa aula futura a gente vai fazer uma parte 2 desse sistema, falando um pouquinho desses sinais, né? Em alguns pouquíssimos casos, às vezes pode ter alguma falha nesse sentido, quando a pessoa estava desenvolvendo e perdeu algum sinal que é importante. Mas no processo de teste da máquina ele já pegaria o problema. Então, assim, quase
impossível uma falha lógica, porque só se alguém alterou o ladder da máquina, né? Então estava funcionando, ninguém mexeu em nada do ladder, até porque é difícil fazer uma alteração assim no ladder. Não é problema lógico, né? Apesar de ser um dos elementos que poderiam provocar defeito. O defeito está sempre mais associado às contatoras que vão fazer o chaveamento triângulo, estrela, estrela, triângulo. Elas que são responsáveis para sinalizar ao PLC o que precisa ser sinalizado, para identificar em qual sistema ele está, mediante a rotação que foi solicitada. Se isso não estiver acontecendo como deveria, ele vai gerar o alarme 15. Quem estiver trabalhando com ela vai ver essa sinalização na tela. Só que como 7115 ou 9115, tá? São as duas possibilidades que a gente tem conhecimento. De qualquer forma, tem um alarme na tela do CNC, como sempre a gente pede, vá ao painel elétrico e verifica como estão fonte, amplificador de servo, amplificador de spindle, verifica os elementos fanucs que estão lá, que tem sinalizações em LED, display de 7 segmentos, porque sempre tem uma pista ali que pode nos ajudar, né? Então, essa daí é a nossa dica de hoje, é a nossa orientação com relação a essa falha. Ela só acontece quando você tem um sistema na máquina que trabalha utilizando, né, esse formato de modificar a configuração do motor de acordo com a gama de velocidade que for utilizada. Isso porque o motor pede essa mudança, né? Tá na especificação técnica dele. Não adianta eu querer rodar ele numa velocidade onde o rolamento está fixo, por exemplo, só em estrela ou só em triângulo, sendo que existe um limitador para cada uma dessas configurações em relação à combinação que o motor pede, tá ok? Então futuramente a gente vai falar um pouquinho dos sinais, mas é uma coisa muito mais difícil de dar problema, né? Questão de parâmetros também é só se alguém mexer. Então assim, no geral, isso que a gente está trazendo ajuda você a identificar o problema, revisando as contatoras, revisando os sinais de I/O que essas contatoras estão usando, né? Então saída para a contatora, para alimentar a contatora e fazer ela atracar, né? Bobina da contatora e fazer ela atracar. A outra coisa é o contato auxiliar devolvendo um retorno para o sistema, ele sabendo em que modo ele está naquele momento, né? Então isso tudo vai garantir um bom funcionamento. Se algo estiver errado, o alarme 15 vai surgir. E 98% das vezes não tem nada a ver com o driver, né? O driver não é o problema, não é o defeito, né? Pode até acontecer, mas na nossa experiência até o momento, tudo que a gente teve com esse alarme normalmente está associado a uma parte eletromecânica que vai fazer a configuração do enrolamento do motor, em estrela triângulo ou triângulo estrela, dependendo das rotações que você estiver utilizando e a configuração do motor. Por hoje é isso, muito obrigado.